Fala pessoal, estou aqui com o Marcos César, muito obrigada mais uma vez por estar na Botafogo TV, falando com a gente um pouquinho, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance. Tudo bem, Marcos César? Queria que você falasse um pouquinho como está essa logística de treinamento, de preparação dos atletas. Foi uma viagem longa, né? Até aqui os Estados Unidos, e a preparação já começou no Brasil, né? Olá, obrigado, Amanda. Claro, a gente pensou nesse Mundial já há muito tempo, né? Eu acho que primeiro foi desde o trabalho do pessoal capitaneado pelo Alexandre Costa, escolher o local onde a gente iria ficar dentro daqueles que estavam disponíveis para nós, e a partir daí então a gente começa todo o entendimento do local, logística para a universidade onde a gente está treinando, e com isso a gente então fez toda uma organização de entender um pouquinho o local e os locais de treinamento e o nosso local de hospedagem, e aí sim a gente começou a pensar como seria desde a saída do Brasil até aqui, né, um voo super longo. A gente tem aqui um jet lag, né, de 4 horas a menos do que no Brasil, então os primeiros dias também a gente tem uma preocupação em oportunizar aos atletas uma adaptação a esse novo fuso, e isso desde a nossa chegada até agora tem ocorrido da maneira como a gente planejou. E os atletas chegaram por volta na verdade o voo chegou por volta de 6 horas da manhã em Los Angeles, teve a vinda até Santa Bárbara, então já foi desgastante para os atletas. Eles chegaram a descansar e realizar somente uma ativação física, né, nesse primeiro momento aqui. Foi isso, né? Já estava também planejado essa primeira ativação, na verdade, seria também para movimentar os atletas um pouco, depois desse período todo de um voo bem longo, né, que faz parte também desse processo até de já começar a adaptação deles aqui na Califórnia. Então ocorreu também tudo dentro do planejado. Hoje a gente já teve a primeira sessão de treinamento, que ocorreu agora no período da tarde. Os atletas responderam bem dentro da medida do possível, né, considerando esse deslocamento longo. Então a gente percebe que os próximos dias a tendência é que as sessões de treinamento ficam cada vez mais qualificadas e os atletas se adaptando cada vez mais até o primeiro jogo. E até a gente pode falar um pouquinho dessas instalações lá da Westman College, que são de fato muito boas, né? Tem 2 campos aí disponíveis para os atletas, tem até academia por lá. Claro, temos aqui no hotel também, aí queria que você falasse um pouquinho sobre as instalações de lá. Eu acho que além do hotel, como você falou, na própria universidade, a gente tem uma estrutura aí de altíssimo nível que a gente está usufruindo, né? 2 campos de excelente qualidade, né? Toda a estrutura também para o nosso staff do Núcleo de Saúde e Performance, uma área para fisioterapia, uma área também de academia para que a gente possa fazer todas as preparações para os treinamentos. Então a gente está muito satisfeito também com toda essa estrutura e a qualidade da estrutura que a gente tem aí para poder preparar os nossos atletas. E serão alguns jogos, incluindo viagens, então também tem que pensar todo o treinamento com a sequência de jogos e também as viagens, né? Perfeito, Amanda. Por exemplo, o primeiro jogo, que é em Seattle, a gente vai ter uma sessão de treinamento pela manhã naquele dia, então a gente vai viajar na véspera do jogo, retornaremos após o jogo e no dia seguinte a gente vai ter atividade só no período da tarde. Então, assim, já pensando também numa logística que não foge muito do que a gente tem no Brasil. A gente tem voos também com tempo longo de deslocamento, então, de certa forma, a gente está adaptando a logística daquilo que a gente já tem na nossa realidade no Brasil, agora aqui durante o Campeonato Mundial. É claro que quando os jogos, o segundo jogo, o terceiro jogo forem em Los Angeles, a logística é um pouco mais tranquila em relação a esse deslocamento a Seattle. A gente também vai na véspera do jogo, mas é um deslocamento muito mais rápido, eu diria assim, em relação a essa viagem para Seattle. E falando sobre essa viagem, o recovery já começa no voo? Como é que vai ser? Hoje a gente tem uma estrutura que a gente pode dizer de altíssimo nível, né? Inclusive com a nossa parceira, que é muito importante nesse aspecto do recovery, que é a Avanutri. Hoje ela disponibiliza recursos aí que a gente pode estar oportunizando os atletas e ofertando a eles nos próprios deslocamentos aéreos, já fazer esse recovery pós os treinamentos e já se preparando para o próximo jogo. Então a gente tem realmente essa condição de, durante o deslocamento também, os atletas que tiverem essa necessidade, a gente pode ofertar durante a própria viagem. É isso, a alta tecnologia junto com excelentes profissionais aqui do clube que estão dando muito certo. Marcos César, obrigada.
pela sua participação mais uma vez, explicar um pouquinho aí como é que funciona, claro, o trabalho de vocês, sem dar muito spoiler também, né? Porque não pode contar tudo, correto? Eu acredito que sempre a gente tem aí que manter um pouquinho alguns detalhes que são fundamentais na preparação dos atletas, as 7 chaves. Em sigilo, minha galera. Obrigada, viu, Marco César? Um prazer. Disponha. É isso, pessoal. Volto com vocês.